Fala, meu amigo, tudo certo? Jonathan da Otimize aqui para essa aula que a gente vai estar conversando um pouquinho sobre gestão financeira nas empresas e o que a gente pode estar fazendo para estar melhorando a nossa vida como empresário, digamos aí, né? E ter um pouco mais de lucro nos nossos negócios, né? Então eu sou o Jonathan Basso aqui da Otimize Sistema, sou empresário há mais de 10 anos e a gente tem um curso que a gente está fazendo, que a gente fez na verdade, que a gente trabalha com algumas dicas e principalmente com a nossa vivência prática, entendeu? Tudo que a gente passou dentro da Otimize para a gente conseguir ter melhores resultados e graças a Deus a gente conseguiu e que a gente replicou aí nos mais de 1.500 clientes que nós temos e muitos deles tiveram resultados significativos quando eles se dedicaram e foram persistentes, né? Mas principalmente a dedicação realmente em ter na busca de melhores resultados. E que isso é uma coisa extremamente importante para nós, né? Aqui mesmo nessa página aqui embaixo tem alguns alunos nossos do curso que tiveram resultados bem significativos, inclusive em menos de um mês ali aplicando algumas dicas e algumas estratégias nossas que conseguiram reduzir drasticamente os custos da empresa e obviamente, né, quando tu reduz custos, tu aumenta a tua lucratividade, né? Então contando um pouquinho da história da gente como Otimize, a gente começou em 2010 e na época eu e meu irmão, que somos os sócios da empresa, ele é um professor também aí do curso. Nós tínhamos muito problema, principalmente fluxo de caixa, né? Inclusive teve épocas que eu nunca me esqueço, quando a gente tinha 1 ou 2 funcionários, não me lembro, que a gente tinha que fazer um pagamento, o financeiro sou eu que faço há muito tempo, e eu tinha que fazer um pagamento da folha salarial do dia 5º dia útil e a gente não tinha dinheiro no caixa. E eu brincava com ele, disse, cara, Samu, não vai ter dinheiro para pagar a folha no mês que vem. E ele disse, não, fica tranquilo que vai ter, porque os clientes vão pagar. Mas, cara, mas se os clientes não pagarem, a gente não vai ter dinheiro, a gente não vai conseguir dar a volta. Se fica tranquilo, os caras vão pagar, né? E deu tudo certo, o cliente acabou pagando, a gente conseguiu pagar a folha, não atrasamos em nada, a gente conseguiu dali para frente começar a ter melhores resultados. Só que uma coisa que chamou muita atenção que eu queria compartilhar com vocês é o quê? Na época, a gente não fazia ideia de como que o nosso setor se comportava, né? Porque nós trabalhávamos com software, com gestão empresarial, e a gente não sabia qual era a margem de lucro do nosso segmento. O que é uma margem boa e o que é uma margem ruim? Né? Eu não sei se tu tem essa mesma dúvida, provavelmente sim. Né? O que é gastos aceitáveis com salário e mão de obra, por exemplo, e o que está fora do meu segmento. Então a gente começou a chamar muita atenção, a gente começou a ir atrás desse tipo de informação. E quando a gente começou a ir atrás desse tipo de informação, a gente falou com o Sebrae, associações, até com o sindicato na época, para buscar o que é uma lucratividade, o que é esses gastos reais, né, que o nosso segmento aceita e tem como média no Brasil. A gente chegou a uns números bem legais e a gente descobriu algumas coisas que na época a gente já trabalhava, mas a gente fez uns comparativos, né? Então o que acontece? Descobrimos na época que, por exemplo, o nosso segmento tinha 30% de lucro e nós tinha 3%. Nem 4% de lucro nós tínhamos, né? Então por isso que nós trabalhava, remava e no final do mês nunca sobrava nada, né? Porque a gente estava totalmente fora da média do nosso segmento, né? Então o que a gente foi buscar? Tá, mas quanto que esse nosso segmento gasta com mão de obra para poder sobrar 30% lá embaixo? Quanto que eles gastam com despesas administrativas? Quanto que eles gastam com marketing? Quanto que gastam com despesas financeiras para sobrar lá embaixo aquilo que a gente precisa? E aí a gente descobriu qual que era a média de mercado e nós comparamos com a nossa. E ali foi triste de ver, porque ali a gente viu totalmente onde nós estávamos totalmente errado. A gente viu que a gente não tinha aqueles 30% que o mercado tem, a gente sonhava com números desse. E quando a gente olhou aquela estrutura de plano de contas, que a gente vai falar mais um pouquinho mais para frente, a gente identificou claramente onde nós estávamos errando. Tá? Então ali, com aquela visão ampla de um fluxo de caixa perfeito, vendo realmente onde estavam os nossos problemas, a gente foi lá e reduzimos e começamos a trabalhar, juntamos a equipe e dizemos, cara, a gente está com esse pepinão, né? A gente não pode gastar, sei lá, 70% com mão de obra, no meu caso que eu sou serviço, não tem matéria-prima, a média de mercado é 50%, então o que a gente vai fazer para fazer essas reduções? Né? No caso de pessoas, eu vou ter que desligar alguém, né? Ou vou ter que pensar em alguma outra estratégia para aumentar o meu faturamento sem precisar contratar mais por algum tempo até a gente atingir esses percentuais. Então a gente começou a fazer esse tipo de trabalho. E foi bem legal, porque em 5 ou 6 meses, a gente já de 4, 5%, não, de 3 a 4% de lucratividade, a gente já tinha batido quase os 30%. Então em menos de um ano a gente já atingiu os 30%. E aí a vida mudou, né? Porque depois
diagnóstico, ver o que está errado em mim hoje, né? Porque não adianta a gente sair fazendo plano se eu não sei como é que eu estou hoje, né? Então a gente descobriu como estávamos e a gente começou a tomar ações para atingir o nosso objetivo, que era aqueles 30% de lucro, e conseguimos, né? E depois a gente replicou isso, né? Inclusive botamos essa metodologia dentro do nossos sistemas, né? E nas consultorias a gente começou a replicar. Começou a dar certo, começou a funcionar nos outros também. A gente disse, não, funciona para todo mundo, né? Porque a gestão financeira como toda vai funcionar. E aí gravamos um curso e temos esses alunos como esses depoimentos que eu falei antes também. Meu nome é Gilson Beal, eu sou sócio proprietário da empresa Imatec Moldes e Matrizes e eu quero comentar sobre o treinamento que eu fiz sobre finanças empresariais. Foi um treinamento que me abriu bastante a mente sobre detalhes importantes da empresa que a gente não leva muito em consideração no dia a dia, né? Detalhes que nos levaram assim a ter um pouco mais de controle e até uma facilidade na hora de organizar bem a saúde financeira da empresa, né? Então foi um curso que nos somou bastante aqui na área administrativa, recomendo bastante e acho que todos vão gostar aí. Eu me chamo John, eu sou diretor do Instituto Mix aqui em Bento Gonçalves e fiz o curso de gestão financeira para pequenos e médios negócios do Samuel Basso. E no primeiro dia do curso, eu já tive um insight que me fez economizar R$1.000. Primeiro dia. Agora, passados 15 dias do curso, feitas diversas análises aí que o Samuel ensinou, eu já estimei uma economia de R$10.000, pelo menos. Então, recomendo muito o curso. Tá, então o que é propriamente dito o que a gente fez, né? A gente dividiu em 3 pilares que a gente chama aqui internamente da empresa do sucesso, os 3 pilares do sucesso financeiro, que é o plano de contas, o controle diário e o fluxo de caixa. O que é cada um? Tá? O plano de contas é basicamente eu quebrar todas as movimentações da minha empresa. O que é eu quebrar as minhas movimentações? Quando eu vou fazer um lançamento, seja em sistema, seja em Excel, eu preciso informar o que se refere àquela conta, o que se refere a essa conta a pagar que eu tenho. Eu vou lançar um aluguel de R$1.000, eu tenho que dizer que aqueles R$1.000 estão sendo gastos com aluguel. E esse aluguel, essa conta ou categoria, ela faz parte de um plano de contas maior, onde lá tem tudo da minha empresa. Tá? Então pense assim, eu tenho uma conta chamada receita, que é meu principal, eu tenho uma conta principal de despesas e dentro das despesas eu estou quebrado. Tá? Então estou quebrado em despesas com pessoas, eu estou quebrado com despesas administrativas, estou quebrado em despesas financeiras, né? Despesas com, enfim, comerciais, e dentro das despesas com pessoas eu quebro ela também, como se fosse um subconjunto. Né? Então dentro delas eu tenho lá despesas com salário, despesas com INSS, despesa com FGTS, despesas com férias, rescisões, então eu faço essa quebra. Né? Então eu tenho as minhas contas sintéticas, que a gente chama. Então o que são contas sintéticas? Contas sintéticas são essas principais. Então minha conta com despesas com pessoas. E eu tenho minhas contas analíticas, que dentro das despesas de pessoas, o que eu tenho? Né? Então eu tenho salário, INSS, FGTS. Então a gente fez toda essa estruturação de plano de contas, com todos os setores da empresa, separadamente, para a gente identificar daquele jeito como nós queríamos ver as finanças da empresa. Quando eu tenho um plano de contas criado, eu vou para um segundo trabalho, que é o meu controle diário. Então, diariamente eu lanço tudo. Né? Então, sei lá, paguei o aluguel. Eu vou lá no meu controle diário e digo, dia tal, eu gastei R$1.000 na conta, que está detalhada dentro do meu plano de contas, aluguel. O aluguel está dentro da minha categoria sintética, que é despesas com administrativo, e lá dentro eu tenho a minha analítica, que é aluguel. Dá para entender? Então, naquele mesmo dia, eu vou lá, paguei o salário da turma. Então, eu vou lá dizer que no dia 5º dia do mês, sei lá, 5 de janeiro, eu gastei R$10.000 com salários. E eu ligo esse meu lançamento ao meu plano de contas. E eu vou assim construindo diariamente. Por que diariamente? Porque se tu deixar para fazer semanal, se tu deixar para fazer mensal, tu vai esquecer alguma conta. E aquela conta que tu esquecer pode já te passar um número mentiroso, né? Se tu tá com lucratividade ou com prejuízo, daqui a pouco tu não tem essa informação mais com tanta certeza. Isso dá um problema muito grande. Então isso é importante. A gente tem um plano de contas, a gente faz o controle diário e depois nós vamos para o fluxo de caixa. Né? Então o que é o fluxo de caixa? O fluxo de caixa é realmente eu pegar o meu mês, eu aqui na empresa olho praticamente diariamente, tá? Mas o ideal é que eu pego no mês inteiro ou quinzenalmente, eu vejo como é que eu tô hoje. Quanto que entrou de dinheiro
tá? Por onde que entrou, se eu tenho mais de uma fonte de receita, eu posso criar 2 categorias, vendas de produto e conserto de máquinas, por exemplo, que é serviço. Então eu vou saber quanto que eu faturo em cada uma delas. E depois eu quebro todas as minhas contas a pagar. Então eu vejo diariamente numa estrutura, pense assim, que eu tenho cada linha de Excel é uma categoria e cada coluna é um mês. Então eu tenho janeiro, quanto que entrou, quanto que saiu, aonde que entrou, aonde que saiu e lá embaixo está positivo ou se está negativo. Deu para entender? Então assim eu tenho uma visão claríssima de como é que está o meu negócio. Se eu estou tendo prejuízo, se estou tendo lucro e aonde que eu estou tendo os maiores gastos. E depois que eu tenho isso funcionando, eu tenho todos os meses do ano. Então eu consigo fazer comparativos. Eu posso comparar já fevereiro com janeiro. Como é que foi uma conta de salários? Por que ela aumentou? Né? Por que ela diminuiu? Como é que foi investimentos com marketing? Por que aumentou meus investimentos em marketing digital? Deveria ter aumentado? Tá certo? Não tá? Então quando tu tem um número, sei lá, minha meta é 30% de lucro, eu vejo lá se me sobrou 30% e se não sobrou, eu vou olhando de para cima para ver o porquê que não sobrou, porque em algum lugar eu ultrapassei a minha meta, né, de gastos e por isso que eu não obtive. Então se eu ultrapassei, eu tenho que enxergar onde que eu ultrapassei, que eu consigo ver no fluxo, e se existe uma explicação aceitável desse motivo, desse exagero, digamos assim, desses gastos. Né? Se não for aceitável, a gente já tem que juntar a equipe e trabalhar para que não aconteça de novo no mês seguinte. Então, basicamente, foi assim, esses 3 pilares principais que a gente já consegue montar e, com certeza, eu te digo, se tu parar hoje, montar isso hoje, faz retroativo, tenta fazer os 30 dias para trás, analisar esses 30 dias, tu vai ter uma visão perfeita de como está o teu negócio e já vai saber aonde tu deve fazer a redução de custos, onde é que você deve fazer uma ação para conseguir corrigir. Já com isso aí. Depois disso vem ponto de equilíbrio, vem margem de contribuição, mas daí é um outro papo um pouco mais avançado. Isso aqui a gente já consegue ter uma visão perfeita de como está o teu negócio e para onde ele está indo e aonde você precisa atacar, tá? Então eu queria passar isso hoje para vocês, né, que é passar o que a gente fez, o que a gente replica nas nossas consultorias, o que dá certo. Eu digo que dá certo sim, mas é aquela coisa, né? Dá certo para quem se tem de dedicação e lança as coisas. Se você não tem dedicação e não vai lançar as coisas, nem perde tempo, que tu só vai estar perdendo tempo, provavelmente dito, tu não vai chegar a resultado nenhum. Como tudo nessa vida, tem que ter dedicação e tem que fazer as coisas bem feitas, com disciplina. Acho que a disciplina é mais importante na questão de gestão financeira. Eu sou há 11 anos já que eu faço isso dentro da empresa e todos os dias, regradinho, sempre analisando todos os números de forma bem eficiente para não se perder o rumo da empresa, né? Nesse sentido, ok? A gente sabe quão difícil já é, então tem que ter essa disciplina, não adianta. Então, tudo que eu acabei explicando aqui em cima, a gente tem isso, né, no nosso curso que eu comentei, né? O nosso curso ele foi desenvolvido aí com mais de 8 horas de conhecimento prático nosso de todos esses anos, que um resumo de tudo que a gente aplicou com dicas de redução de custo, são 8 módulos, né? Com dicas de redução de custo, como montar plano de contas, como fazer controle diário, como fazer a gestão do fluxo de caixa. Inclusive, no curso também a gente fala de margem de contribuição, ponto de equilíbrio e muitas outras coisas pode estar melhorando toda a sua gestão financeira nesse sentido, tá? Aqui do ladinho vocês vão ver que tem aqui um formulário, que as matrículas estão abertas, são R$197 à vista no boleto, ou se você quiser parcelar aí em 12 vezes aí de um pouco mais de R$19, que fica bem em conta, que eu tenho certeza que se tu tiver dedicação para aplicar tudo que tem dentro desse curso, tu vai recuperar esse investimento já no primeiro mês, como foi o exemplo aí dos outros alunos nossos que conseguiram fazer toda essa questão. E caso você se arrependa, a gente tem 7 dias de garantia, devolve todo o dinheiro sem problema nenhum e a amizade continua para a gente estar dando sequência aí na amizade, nessa troca de ideias e trabalhando para todo mundo evoluir como profissional e pessoalmente também, certo? Quero fazer um agradecimento para você que chegou até aqui, muito obrigado. Se tiver alguma dúvida pode mandar aqui embaixo que a gente segue conversando. Se inscreve aí no canal da Otimize que a gente está sempre publicando conteúdo também. Um forte abraço e até a próxima.